Posicionamento e o medo de não ser compreendido. É uma parada que, assim, isso está internalizado em muita gente e passa despercebido. Mas antes de entrar no assunto, eu sou Leozeira, eu falo sobre criatividade e autenticidade, como isso pode e vai transformar a sua vida, assim como transformou a minha. Nos últimos meses, nos últimos anos, eu venho fazendo da minha vida um laboratório para estudar em mim a criatividade e a autenticidade, desenvolver em mim toda essa parada. Eu venho utilizando desse canal, né, da produção de conteúdo, para expor as minhas teorias, expor as minhas vivências, minhas experiências, de uma forma que possa inspirar as pessoas a desenvolver isso nelas também, porque foi uma parada que mudou muito a minha vida, me trouxe para lugares onde eu ganho mais dinheiro, tenho uma saúde mental, eu tenho uma relação melhor com as pessoas e principalmente comigo mesmo. E se expor publicamente, se expor digitalmente, criou e na verdade intensificou esse laboratório de questionamento sobre a minha identidade, sobre como criar, sobre como me posicionar. E foi daí que veio a ideia desse vídeo. Porque assim, hoje meu canal tá com 150 inscritos, os vídeos eles faz um mês que eu tô fazendo o canal, então os vídeos estão com pouca visualização, e só que teve um que despontou, assim, ele foi para 1.600 views rápido, então chegou mais gente e tiveram algumas críticas ali. E as críticas não eram ao conteúdo em si, mas era o meu jeito de falar. Os caras comentaram que meu vocabulário era ruim, meu vocabulário era triste, que a maconha tava neblinando a minha cabeça, que eu falava muita gíria. E eu vi esses comentários, eu me perguntei, como eu posso me posicionar aqui, tá ligado? Como é que eu posso agir aqui? Será que eu me justifico? Será que eu usou ele? Será que eu excluo o comentário? E toda essa parada me fez refletir sobre o medo de não ser compreendido. Porque eu vejo muitas pessoas que poderiam estar ganhando dinheiro com a internet, muitas pessoas que poderiam estar produzindo conteúdo, muitas pessoas que querem mudar de carreira e não mudam, pelo medo de não ser compreendido ou pelo medo de não desagradar. E eu comecei a refletir, né? O primeiro ponto do vídeo aqui, da onde vem isso? E eu creio que seja uma conjuntura, assim, são vários fatores, desde criança, adolescência, que vão juntando na nossa cabeça e vai se criando uma percepção sobre a gente e sobre o mundo. Começa, por exemplo, quando você é criança e você quer conversar com seus pais, você quer contar alguma coisa boba muitas vezes, mas a maioria das pessoas tem pais que estão na correria, né? E o pai, não, filho, agora eu não tenho tempo, ou senão, nossa, nada a ver a sua ideia, tá ligado? E às vezes a gente é negligenciado, mas não que seja uma má criação, mas coisas do cotidiano mesmo, de uma família corrida e tal, e isso fica na cabeça da pessoa, tá? Não me deram ouvidos aqui. Daí chega na escola, a pessoa também, muitas vezes, ela gosta de algumas coisas que o círculo social dela da escola não gosta, considera zoado às vezes. Daí ela reprime aquilo, porque se ela falar aquilo, ela vai ser zoada, então ela guarda aquilo. Às vezes ela não entende alguma coisa, ela vai fazer uma pergunta para o professor e todo mundo zoa ela. Ela observa as pessoas também, tipo, pô, ela viu que aquela pessoa ali falou alguma coisa, falou de um jogo que ninguém gosta e todo mundo zoou ela. Aquela pessoa deu uma opinião ali, todo mundo achou graça porque achou ela burra. Saca, a pessoa ela vai começando a observar alguns tipos de comportamento que não são bem recebidos pelo grupo que ela pertence. Então ela começa a não querer agir assim, por mais que ela goste de coisas diferentes, ela tenha interesses diferentes, ela começa a reprimir esse lado. E na cabeça dela começa a se criar um negócio de que assim, mano, ter esses interesses ou ser desse jeito que você está querendo ser não é seguro, então não podemos ser assim, senão a gente vai ser rejeitado por esse grupo. E isso vai escalando para a vida adulta também. Isso acaba refletindo de forma simples, às vezes numa conversa onde a pessoa ela deixa de expressar uma opinião, deixa de expressar alguma coisa, deixa de contar uma novidade. Enfim, numa simples conversa a pessoa reprime de falar algo, até mesmo tomar grandes decisões. Por exemplo, a pessoa ela está ali fazendo direito, fazendo medicina, né, algo que é tradicionalmente muito bem considerado nas famílias, só que ela quer fazer outra coisa completamente diferente. Mas ela tem medo de tomar esse caminho, de tomar essa atitude e os pais não entenderem bem, a família não entender bem, os amigos não entenderem bem e ela ficar mal vista naquele grupo. Então, muitas vezes, esse medo de não ser compreendido vem dessa questão de ter medo de não pertencer mais ou de não ter um grupo, o que é uma característica assim, bem inerente do ser humano, né? Ele, por instinto de sobrevivência, ele tem essa questão. Antes, lá na Era da Pedra, a gente precisava estar num grupo, né? Porque a gente precisava sobreviver. Mas hoje a gente não precisa mais, só que ainda fica meio que esse gatilho na gente. Só que isso, como eu disse, gera travas na vida, gera problemas principalmente internos.
Tanto que se essa pessoa continua reprimindo, continua se frustrando e colocando essa frustração para baixo do tapete, começa a se desenvolver uma pessoa mais amargurada, às vezes até invejosa, uma pessoa que julga muito, porque daí ela vê pessoas, por exemplo, ela queria parar de fazer medicina para abrir um restaurante, era o sonho da vida dela. Daí ela vê alguém fazendo e lá o Marquinho é louco, mano, vai perder a vida dele, vai jogar a vida fora, em 2 meses vai falir. Isso, o pensamento dela no automático já pensa dessa forma. Muitas vezes por estar reprimindo essa vontade, esse desejo, esse sentimento. E agora vamos lá. Como que eu faço para não ter medo de ser compreendido? Posicionamento. Mas antes do posicionamento, existe um primeiro passo para isso, que é você precisa se entender. Lembra que eu falei que desde criança vem acumulando na sua mente um monte de pensamento negativo, alguns traumas, frustrações e tal? Você precisa dar atenção para isso. Você precisa meio que aceitar essas paradas em você, não aceitar, mas assim, olhar para elas e tá, eu tenho isso, saca? Eu realmente tenho esse medo de não pertencer, eu tenho medo de desagradar meus pais. Pá, a primeira coisa é jogar a luz nisso daí, ter clareza dessa parada. Segundo passo é você entender que, seja lá quais forem os seus interesses, gostos ou o que você almeja, o que você tem como ambição na sua vida, independente das suas escolhas, vão ter pessoas que vão se identificar com você. Vão ter pessoas que pensam da mesma forma, vão aparecer oportunidades para que você desenvolva cada vez mais isso, independente da área que você queira ir, independente do que você escolha. Bom, você teve clareza do que estava te travando. Agora você entende que você não precisa se dobrar para caber num grupo, que sempre vão ter grupos dispostos a te acolher. Mas agora você precisa ter clareza do que você quer, do que você gosta, do que você é ou do que você quer se tornar. Porque assim, antes de você se posicionar, você precisa ter essa clareza, porque uma das coisas que faz a pessoa ser insegura e ter esse medo de não ser entendida é pela falta de clareza. Ela justifica muito para as pessoas as coisas dela porque ela se justifica sempre para ela também. Exatamente por ela não ter uma autoimagem bem formada. E como ela não tem essa confiança, essa segurança em si, ela se justifica para si e quando acontece algo externo, ela se justifica para fora também. Então, antes a gente precisa revisar a sua imagem, revisar o jeito que você se olha no espelho, revisar o jeito que você pensa sobre você, os seus hábitos, para formar uma coerência nisso. Porque daí, ao formar a coerência nisso, o posicionamento ele já acontece sozinho. Então é uma parada que eu sempre repito em todo vídeo. Até porque do que eu falo, que o segredo, na verdade não tem segredo, é algo muito simples, é autoconhecimento. É você sentar em algum momento, tirar um dia que você tiver de folga, tirar um dia que você estiver tranquilo, respirar fundo, tá ligado? E prestar atenção. O que, que você vem pensando? Quais são os seus hábitos? O que, que você tem feito? Sabe, tomar consciência do seu corpo, tomar consciência dos seus pensamentos, tomar consciência dos seus hábitos, ver o que, que você vem pensando, se é negativo, se envolve validação externa, se você está procurando muita validação externa, se você está procurando muita resposta externa também, está se perdendo, está cada hora seguindo um guru, está cada hora seguindo um curso, está cada hora seguindo uma faculdade, uma religião. Você precisa prestar atenção, dar atenção nisso. É muito importante anotar no papel para tirar esse peso da cabeça, então anotar seus pensamentos, hábitos. Aliás, é muito bom também você anotar coisas que você gosta de fazer e coisas que você não gosta. E talvez muitos hábitos seus, eles não sejam nem tão seus, você faz mais por outras pessoas, você faz mais por ter sido condicionado a fazer essas coisas. Anota isso tudo, anota seus medos, o que, que vem te travando, o que, que vem te causando insegurança, conta, dinheiro, trabalho, família, relacionamento. E tendo isso anotadinho ali na sua frente, você vai olhar para aquilo. E a gente vai refazer alguns pontos disso agora, porque eu imagino que nem tudo ali te faça bem. E isso é um exercício de autenticidade, né? De você estar ali questionando a sua identidade, questionando as coisas com que você vem se identificando, com que você vem pensando. Porque a autenticidade é a coerência do que você sente, pensa e faz. Ao anotar tudo isso, você vai olhar, é coerente? Tudo isso que você vem fazendo e tal, é o que você sente que você tem que fazer ou você sente que tem que fazer outra coisa? Não, é hora da gente reescrever essa historinha que você está contando para você, essa historinha que você está criando, que muitas vezes não é você nem que está criando, você está buscando coisas externas e colocando ali. É hora de você tomar essa consciência. O que, que você quer ser daqui para frente? Quem que você quer se tornar?
Vou te dar um exemplo meu. Durante a minha vida toda eu meio que desenvolvi isso um pouco intuitivamente. Mas hoje, estudando essas paradas de autenticidade e criatividade, eu começo a observar atitudes que eu tive que foram muito boas, apesar de eu não saber a teoria daquilo, né? No primeiro ano de ensino médio, eu decidi que eu ia viver de música sem nem saber fazer música. Eu falei, eu vou começar a fazer. Eu comecei a escutar rap, eu comecei a estudar muito sobre, me identifiquei muito com aquilo. E eu decidi que eu ia fazer e comecei a estudar para aquilo. Passei os 3 anos de ensino médio estudando música e fazendo música e entrando em contato com as pessoas. Eu saí do ensino médio, falei pra minha mãe que eu não ia fazer faculdade, tá ligado? Eu tava com um problema com meus. Não um problema com os meus pais, né? Mas eles queriam que eu fizesse faculdade, eu não queria. E eu morava numa cidade no interior de São Paulo. E ali eu não tinha muito acesso às coisas, mas mesmo assim eu tava, pô, fazendo curso, me jogando. Porque assim, eu me identifiquei com aquilo. Eu falei, tá, eu vou ser músico. Eu não sou mais tímido, eu tenho que me vestir como músico, eu tenho que estar perto de pessoas que me inspirem. Automaticamente eu criei essa parada que eu tô falando pra vocês, essa atividade de tá, o que eu quero me tornar, o que eu preciso pra me tornar isso, qual personalidade eu preciso ter agora. E isso mudou completamente a minha vida, porque daí eu comecei a correr atrás disso, comecei a estudar. E essa busca incessante por viver de música, hoje em dia eu não vivo de música, mas me fez o quê? Eu mudei de cidade. Eu saí do interior de São Paulo, vim para Florianópolis, uma cidade grande, saca? Sem por 1.500 conto no bolso, sem casa, sem trabalho nem nada. Consegui fazer minhas coisas, pô, trampei pra caralho pra poder me estabilizar aqui. Nesse meio tempo veio um bloqueio criativo onde eu não conseguia mais fazer música direito, eu não estava conseguindo mais focar na música por estar trabalhando tanto. E foi onde eu comecei a estudar mais vídeos e criatividade para eu poder sair daquele bloqueio. Pra vocês terem uma ideia, eu trabalhei de garçom, trabalhei em mercado e eu até fui RH de uma empresa, tá ligado? Foram movimentos muito. Cada hora era um movimento diferente que eu fazia, sempre buscando o quê? Eu queria trabalhos que me dessem tempo para eu poder criar minha parada, criar minha música. Só que nesse meio tempo eu encontrei a edição de vídeo e a criatividade. A edição de vídeo me trouxe tempo livre. Então eu saí do CLT para trabalhar com vídeo, com criação de vídeo para as pessoas. Por quê? Eu criava tanto vídeo para mim fazer, para mim divulgar minha música, que eu peguei esse talento e comecei a desenvolver, comecei, as pessoas começaram a notar, falaram, nossa, você é criativo para fazer vídeo para essa música e tal, vem criar um vídeo comigo. Eu percebi que eu tinha que investir mais nessa habilidade. Foi onde eu consegui ter uma liberdade financeira, uma liberdade de tempo. E foi onde eu encontrei o caminho da criatividade, da necessidade de falar disso para as pessoas. E a vontade de criar conteúdo, de inspirar que as pessoas vivam isso também, porque, porra, sair dessa tempestade, porque assim, é muito gostoso você correr atrás dessas paradas, mano, mas você passa pelos BO ali, na época eu não tinha essa consciência que eu tenho agora, eu tava ali no corre louco, e tava fazendo o que fosse, e assim, cheio de neurose também, se ia dar certo ou não, tá ligado? Eu não tava tão confiante, assim, até porque, como eu falei, veio o bloqueio criativo da música, mas o fato de eu ter mudado de cidade me fez muito forte, me fez eu me forçar a criar novas conexões, a correr atrás das paradas. À medida que eu avançava a cada passo dessa jornada, eu me sentia mais confiante, porque eu olhava para trás e falava, mano, eu me joguei dali, ali eu consegui. Pô, arrisquei aquilo lá e eu consegui, caralho, eu sou foda. Não, pô, eu consigo fazer isso daqui. E nisso eu comecei a escalar, escalar, escalar até estar aqui falando com vocês agora. Mas se eu tivesse acesso a esse conteúdo antes, provavelmente teria encurtado muito o caminho. Porque se eu tivesse mais consciência dessa parada de autoconhecimento, de eu, pô, ver que eu tava pensando muita merda, que eu tava tomando escolhas erradas. Se eu tivesse parado e reorganizado as minhas ideias, e nisso não é nem o externo, era eu por dentro mesmo que tava bagunçado, não sabia direito para onde ir, saí chutando porta que nem louco. E nessa loucura, só que assim, eu era tão obcecado que não tinha como dar errado, tá ligado? Alguma coisa eu tinha que acertar. E eu sinto isso até hoje, eu sempre senti isso na minha vida. Porra, do jeito que eu sou ali agoniado pra fazer dar certo, alguma coisa eu acerto. E por isso que eu faço esse conteúdo, porque se eu tivesse acesso a esse conhecimento, eu teria tomado essa consciência. E esse lado agoniado meu teria me fortificado mais, saca? A parada é primeiramente você prestar atenção na sua sombra, nos seus pensamentos negativos. Começar a criar hábitos que te forcem a pensar coisas melhores, a ler coisas novas, a assistir coisas novas, conhecer pessoas novas, lugares novos, para você desenvolver percepções de vida diferentes, para você perceber caminhos que você pode trilhar, caminhos diferentes do que você está habituado, que você tenha repertório para você poder conversar, para você poder pensar também, sair desse mundinho que muitas vezes não foi você que criou para você, as pessoas criaram, jogaram na sua cabeça, te condicionaram nisso, você sair desse mundinho e você criar o seu próprio universo, com os seus gostos, com as suas vontades, com os seus sonhos, e você lutar por isso. Porque isso é posicionamento, isso é se posicionar, é você bancar o seu estilo de vida, você bancar o seu jeito de ver o mundo, e você defender esse seu universo, você bancar ele,
Não quer dizer que você não vai ter outras percepções e outros caminhos, mas é você ter uma base de saber o seu potencial. Para que ninguém chegue em você e te diminua e te critique ou te atinja, seja da forma que for. Porque ninguém tem esse poder, a não ser que você dê esse poder a alguém. E se você se sente frustrado, por exemplo, mas não sabe o que você quer, porque às vezes acontece isso, a gente está num momento de vida assim, a gente fala, mano, não aguento mais isso que eu tô vivendo, mas também não sei o que eu quero. Não se posicione como alguém frustrado, como alguém estagnado. Se posicione como alguém que está procurando algo novo. Se posicione como alguém curioso. Permita viver novas experiências, de novos trabalhos, por mais bobo que seja. Às vezes você sair do seu trabalho para trabalhar com algo meio parecido, mas mude de ambiente, mude interesses. Comece a frequentar lugares novos, a buscar por assuntos novos, vídeos novos no YouTube. Crie interesse por algo, sabe? Então, não tenha medo. Se posiciona. E nisso, seja criativo, seja autêntico.